Olá, eu sou a professora Márcia Papa e hoje estou aqui com um engenheiro de produção para conversar um pouquinho a respeito desse curso, das suas atividades, né, o que ele faz, o que ele realiza no seu dia a dia como engenheiro. Então seja bem-vindo, Thiago. Desde já agradeço por você ter aceito a participação aqui com a gente. Eu vou pedir para você se apresentar para os nossos alunos. Tudo bem. Bom, me chamo Thiago Rossini. Ingressei engenharia de produção com ênfase em agroindústria no ano de 2001, acabei terminando a graduação em 2005, né? Eu me formei na segunda turma de graduação da UEM, escolhi a área de engenharia, eu sempre gostei da parte de exatas, né? Parte de exatas, administração, foi um curso que atendeu o que eu sempre quis, né? Eu falo que eu levo sorte, porque ele apareceu logo quando na época de prestar o vestibular, né? Esse curso ingressou na UEM em 99, se não estiver enganado, ou 2000, né? Então, eu acabei optando pela ênfase de agroindústria, focando na nossa região hoje, né? Porque a nossa região acaba sendo uma região de agroindústria, né? Então acabaria com o mercado de trabalho, na época, seria um mercado mais abrangente. Não que as outras ênfases não teriam oportunidades, né? Acabamos ingressando em 2001, na verdade eu queria fazer engenharia fora de Maringá. Eu tinha foco em estudar em São Paulo. Querer uma coisa, fazer outra, né? É um curso bem concorrido, mas acabei por optando ficar aqui, porque na verdade na época meu pai já tinha uma empresa, uma transportadora, né? Se iniciando, e ele precisava de uma certa ajuda, né? E na época o curso na UEM era noturno e aulas de sábado à tarde, né? Pela grade horária de engenharia, que é um pouco pesada, né? Então acabou se encaixando de forma mais conveniente para mim, o curso sendo noturno, eu conseguia conciliar o meu trabalho junto com o curso, né? Então foi uma coisa para mim excelente nesse ponto, né? Quando a gente começou, a nossa empresa já existia na época, já tinha uns 12 anos. A empresa era pequena, só era meu pai que administrava, nós tínhamos 7, 8 funcionários na época, e meu pai queria que eu continuasse com ele. A coisa caminhou de uma forma legal, né? Nossa empresa hoje atua no segmento de transporte, ênfase em logísticas, porém a gente só faz uma ramificação da logística, nossa empresa não faz a logística completa. Ela é prestadora de serviço hoje de transporte rodoviário, então a gente não acaba fazendo a logística completa, é uma parte dela, né? Quando eu comecei com ele, a gente tinha apenas 8, 9 funcionários, hoje a coisa evoluiu, nós estamos com 240 funcionários, né? A gente atua em todo o país hoje, fazendo transporte de grãos, transporte de minério, açúcar, fertilizante, vários tipos de commodities aí girando pelo país, né? Interessante. Fazendo exportação, trazendo os insumos para plantio, e é bem complexo você falar de transporte hoje, né? Imaginamos, né? Imaginamos, ainda mais com essa estrutura, né? Estrutura, e o nosso país também é muito grande, você tem muita opção de... o certo, assim, pela viabilidade do transporte, de diminuição de custo, o correto seria o quê? O transporte ferroviário e hidroviário. Mas nosso país é um pouco complicado, ele ainda não foca na redução de custo da forma correta. Alguém tem que fazer, tá ali para prestar o serviço, então a gente tem que tentar se aproveitar dessa situação, tá? Sim, olha só, interessante essa trajetória, né, do Thiago. Começou uma empresa familiar, né, começou com uma estrutura, e acredito que hoje durante todos esses anos, né, a sua visão como engenheiro também contribuiu lá para que os processos, né, tivessem aí evoluído também, conforme hoje está evoluído. E aí o Thiago comentou aqui que é um desafio, né, para o transporte hoje no Brasil, principalmente no ramo, na área de atuação dele. E estamos aqui, né, os engenheiros, estamos aí, vocês, como futuros engenheiros, para trabalhar também nessa área, né, Thiago? Com certeza. Até quando eu comecei pela empresa
ser de pequeno porte, né, você fica meio restrito a certas situações, né? Conforme for crescendo a empresa, você consegue dividir setores, otimizar os processos, aplicar a parte de engenharia em si mesmo dentro dela, entendeu? Você consegue fazer implantação de processo, implantação de software em cada setor, gerenciar os processos. Então, eu acabei aplicando mais engenharia depois de 10, 15 anos, sim, quando eu estive ali. No início foi um pouco complicado, porque eu fazia um pouco de tudo. Então, sim, você não conseguiria, você não tinha uma equipe de trabalho, você não tinha um software que você gostaria que fosse aquele, porque acaba sendo uma coisa muito grande, uma coisa pequena, né? Sim. Então, eu falo que se eu tivesse hoje nessa situação, quando eu comecei, a aplicação seria muito mais eficiente, sim, né? Mas a gente conseguiu, com o passar do tempo, lembrando das coisas, aplicando e indo para um caminho legal, né? Interessante. E hoje o Thiago, então, ele atua na parte de gestão, que é uma das áreas da engenharia de produção, né? Lembrando aí que nós temos 10 grandes áreas de atuação e gestão, processos, é uma das áreas. E aí eu vou perguntar para o Thiago agora, já que ele estudou, né, cursou a engenharia de produção, trabalha com a parte de gestão, tem todos os desafios diários aí com colaboradores, com fornecedores, com terceirizados de repente, né, todo o Brasil aí com a sua administração. Como que você acredita que as disciplinas que nós vimos lá no começo do curso, nos 2 primeiros anos, aquelas que formam a base aí da engenharia, que para os nossos alunos, de repente, a gente tem uma dificuldade maior, né? O cálculo, a física, a resistência dos materiais. Como que você pode falar para a gente que isso ajudou ou não, essa parte de gestão? O raciocínio, como que te ajudou isso ou não ajudou? Bom, eu sempre falo que se você é engenheiro, você tem que ter feito cálculo, física, química. Tem que gostar de números, né, Thiago? Tem que gostar, senão você não é engenheiro. Não adianta. Engenharia é isso. Os 2 primeiros anos são pesados. Quem tem uma maior facilidade vai conseguir passar esse tempo mais rápido. Você vai conseguir reduzir seu tempo de estudo. Quem não tem vai sofrer um pouco mais. Só que a engenharia, a parte de cálculo, eu sempre gostei. Eu não vou falar. Eu sempre tive uma facilidade. Então, facilitou muito a minha vida nessa parte. Ótimo. Só que o cálculo, por mais que seja trabalhoso, ele vai desenvolver o seu raciocínio rápido, lógico, vai te ajudar futuramente a pular certas dificuldades que você teria, entendeu? Eu sempre falo que a parte de engenharia, vamos fazer um comparativo. O direito, quando você termina a faculdade, você tem que fazer um OAB. Sim. Você tem que classificar para mostrar o que você estudou. Eu, na engenharia, sempre falo que você não precisa fazer uma classificação. Os 2 primeiros anos vai te classificar, vai te peneirar. Se você não for bem, não fazer nada, você já desiste do curso. Porque a maior índice de desistência, na minha época, não sei hoje, são os 2 primeiros anos da engenharia, por causa das matérias básicas, que são complicadas mesmo. No primeiro ano de faculdade, a gente pegou uma greve de 6 meses. Ela só foi normalizar no meu último ano, então a gente ficou um período sem férias. A aula acabava dia 20 de dezembro e dia 5 de janeiro estava voltando, até enquadrar no período. Só que nessa defasagem, a gente acabava fazendo prova até de domingo, né? Você entrava numa sala para fazer uma prova de cálculo, nas 2 últimas aulas, como era noturno, saía meia-noite da prova, ou uma prova de domingo de termodinâmica, que eu nunca vou esquecer. A gente entrou 8 horas da manhã, saí 12:30 da prova. Então, são matérias pesadas, são difíceis. Os cálculos, o cálculo junto com a física e a química são essenciais porque você chega no 3º e 4º ano, você vai necessitar deles para fazer certas matérias, como termodinâmica. Se você não tiver raciocínio lógico dessa parte, você não vai conseguir desenvolver ao longo do tempo, essa parte dessas matérias. Então, as matérias básicas são essenciais.
eu falo que mal feito você nunca vai conseguir. Sim. Mas se você absorver um desenvolvimento rápido ou não, elas vão servir de base e vai te ajudar depois, né, futuramente, que são essenciais. Não adianta. Nenhuma engenharia não tem cálculo. Não tem como fugir, Não tem como fugir. E esse tempo, esses 2 primeiros anos, realmente, olha só, a visão, né, de um profissional que está aí atuando na área, que tem toda essa evolução desde a sua formação, precisa, né, a gente starta outras áreas aí também para agilidade. E passa, né, a gente estuda, se compromete e acaba passando aí esse período e enfim, vai para o 3º ano, que daí já começa as disciplinas mais de produção, né, um pouco mais leves. Até eu falo que o nível de dificuldade, o último ano, penúltimo ano, foi mais tranquilo para mim. Os 3 primeiros anos foram mais, exigia mais estudo, um pouco mais de aplicação, porque senão você não conseguia terminar. Eu reprovei numa matéria até hoje, mas eu queria terminar no 5º ano sem ter repetir o ano, então você tem que se dedicar, não adianta. É isso mesmo. Então, pessoal, olha só, né? Se dediquem que daí os frutos serão colhidos depois e com certeza todo esse conhecimento que foi adquirido nos 5 anos do curso, vocês terão aí um diferencial de mercado. E aproveitando aqui esse diferencial de mercado, falando um pouquinho das disciplinas, né, que são estudadas aí no decorrer dos anos do curso. Vamos aproveitar aqui o Thiago e para você falar um pouquinho quais são as atividades hoje que você desenvolve na gestão lá da sua empresa, né? E se usa algum software para auxiliar você aí nesses processos operacionais, no processo de tomada de decisão, como que é o seu dia a dia como engenheiro? Tá. Até mesmo o meu trabalho de conclusão de curso foi a respeito de implantação de um sistema ERP dentro da nossa empresa, né? Então, e até hoje, com essa implantação do ERP, a gente usa o mesmo ERP durante já está 19 anos, né? Lógico que vai modificando, você vai acertando, aprimorando, né? Só que daí você, como a empresa foi aumentando, você vai criando outros processos, você vai dividindo. Tem hoje, e o próprio mercado de trabalho vai exigir isso da empresa. Gestão de carga horária de motorista, tempo de rodagem, horas de descanso, que hoje é uma exigência muito grande. A gente teve que aplicar um software só para controle de jornada de trabalho do motorista, outro software só para parte logística, rastrear o caminhão, saber o posicionamento deles, tempo hábil para chegar nos carregamentos e descarregamento, um outro software para manutenção e todo o gerenciamento da frota. Daí esse software nosso que faz a controle de manutenção do caminhão, histórico, porque a gente, além do transporte, a gente tem a manutenção própria dos caminhões, né? Então, acaba sendo uma outra empresa de manutenção dentro da própria empresa, que existe a necessidade. Então, o controle aumenta cada dia, porque a gente está no transporte, a gente está um exemplo que eu vou dar, a gente está uma transição de transformação muito grande nos últimos 20 anos. Tanto na situação, como a gente faz a prestação de serviço, no tipo de equipamento que a gente está tendo uma mudança, cada 10 anos se muda o tipo de equipamento, o tipo de caminhão. A gente rodava, há 20 anos atrás, uma média de 170 mil quilômetros por ano. Hoje a gente está rodando uma média de 120, por causa das novas exigências, que é tempo de carga horária de motorista, tempo de descanso, acaba reduzindo, você tem que enquadrar, montando um processo, montando uma qualidade, você acaba tendo um controle para saber aquele equipamento está sendo efetivo, não está? O motorista, hoje o motorista tem que entrar no caminhão, um exemplo, antes aquele motorista rodava mais, se destacava mais. Não, hoje você tem que dar um tempo ao motorista e ele tem que saber trabalhar dentro desse tempo hábil. Hoje o motorista trabalha dentro do tempo hábil da melhor forma, é o melhor motorista. Então, são processos. Sim. Você tem que ter processo do gerenciamento de pessoas, do seu equipamento, ter a organização e ter o resultado correto para conseguir educar o motorista da melhor forma para ele te dar o resultado em contrapartida.
Então, o engenheiro acaba tendo... Hoje, a engenharia é bem aplicada nessa situação. Cada vez... Hoje, sim, você tem mais processos, você tem que dividir e aplicar método nele. Tem que ter organização hoje. Sim. Olha só que interessante. A gente está falando de processos, olha, tecnologia, enfim, pessoas, né, maquinários. E hoje... Como que você integra tudo isso às pessoas? Vamos focar um pouquinho nas pessoas. Porque, assim, a engenharia, às vezes a gente sai da engenharia somente pensando em números, somente pensando em tecnologia, em software, mas tem o recurso humano que nós precisamos para auxiliar ou para trabalhar com essa tecnologia, ou no seu caso, né, que tem muitas pessoas envolvidas no processo. Como que você gerencia isso? É fácil? Não? É uma tarefa? Como? Bom, primeiro, você como engenheiro tem que saber como você vai querer trabalhar. Eu vou querer trabalhar só com um processo, estudar aquele processo, parte científica, uma situação. Você que vai querer ser um líder, você vai ter que trabalhar com gestão de pessoas. Você vai querer trabalhar com um processo, analisar um processo, melhorar ele. Então, tudo depende do que você quer fazer na engenharia. A engenharia de produção é um campo que permite você ter várias situações. Então, como eu sempre falo, você tem que saber o que você quer fazer. É a melhor coisa que é a coisa para você ter um objetivo. Hoje, mas na maior parte hoje, o engenheiro tem que saber ter gestão de pessoas, o cara que está ali na empresa tem que saber conversar, tem que saber procurar a melhor coisa na área dele, entendeu? Ele conseguir destacar dentro do que ele está fazendo. Hoje as empresas que põem um engenheiro, hoje as empresas buscam um engenheiro, hoje. Indústria de transformação, de produção, transporte, no meu caso, na nossa região, né? Ele busca um engenheiro, porque o engenheiro já tem uma capacitação maior, ele tem uma abrangência, ele tem que ter, né? O objetivo dele é ter essa abrangência, então, de visão. Então, hoje, falar que a gestão de pessoas é muito importante, ele saber gerir pessoas nesse processo, porque não adianta ter o processo em si, mas quem que está em cima, quem vai fazer, para ele fazer a coisa funcionar? Ele tem que ter essa função de líder, né? Sim. Liderança e saber lidar com pessoas, eu acredito. Que é essencial, né? As pessoas fazem parte ali daquele processo. E uma questão que nós sempre comentamos aqui é essa visão ampla do engenheiro, né? Essa visão do todo. Porque você está ali com a parte de transportes, mas tem uma outra empresa, vamos dizer assim, de manutenção, que você precisa fazer toda a gestão, e tem pessoas participando, e tem tecnologia. Então, essa visão do todo, ela é essencial, né? A gente não pode focar somente em uma área, em um item ali, e não conseguir analisar o que está em torno dele também, sim, né? Sim. Para que o engenheiro consiga, então, colher aí os frutos, os resultados positivos, e o que foi planejado realmente, né, tenha os resultados eficientes. E uma questão que o Thiago comentou a respeito de controles, né? Então, assim, você tem que ter indicadores, tem que ter os controles para que você consiga realmente fazer a comparação. Olha, o que eu planejei realmente foi executado de acordo com o que eu planejei, com a mesma eficiência que foi projetada, porque se a gente não tem eficiência, a gente aumenta o custo do processo, né? E assim, consequentemente... Redução de custos. Hoje, tudo é focado. Redução de custo, como eu falei, você tem hoje uma carga horária de trabalho, você tem que fazer o máximo possível dentro dessa carga horária. Não existe mais aquela situação que você faz como você quer. Você tem que mirar aquele tempo, tentar maximizar o tempo, minimizar o tempo parado do caminhão, no caso, e reduzir o custo. Então, se você não tiver esses números na mão... Olha só, né? Acaba sem informação. Você perde competitividade no mercado em si, né? Isso, porque você acaba sem informação para tomada de decisão, e aí o seu concorrente está ali... Vai passar você. Vai passar você. Olha só, então o engenheiro com essa visão consegue, né, trabalhar em qualquer uma dessas áreas, fazendo a integração de uma forma bem eficiente também, tá? E aí, aproveitando que a gente já falou das atividades, né, que o Thiago aí realiza, a graduação que ele
fez quando ele se formou? E aí uma curiosidade agora, Thiago, ele já falou que não reprovou só em uma disciplina. Como é que foi no seu dia a dia, assim, só para que o aluno ele tenha, né, noção que precisa estudar? Você teve muita dificuldade no curso? Ou você conseguia se programar para estudar, um tempo para estudar e um tempo para se distrair também? Os 2 primeiros anos foram complicados. E você trabalhava, né? Trabalhava. Então, olha só, né? Trabalhava e estudava, né? Você tem que abrir mão de algumas coisas, sim. Não adianta. Se você quiser terminar bem, rápido, você vai ter que abrir mão de certas coisas, tentar se dedicar ao máximo, né? Uma coisa que, principalmente nos 2 primeiros anos, que até queria comentar, a importância de se possível, um estágio, você está no mercado de trabalho nos 2 primeiros anos. O porquê disso? Hoje, quando você termina a graduação, a pessoa que tem uma bagagem no mercado de trabalho, não que ela não se encaixe com o passar do tempo, né, em um emprego legal, ser sucesso na sua carreira, mas quanto mais cedo você entrar num estágio, procurar várias áreas, você ganhar bagagem, você vai ganhar tempo futuramente, depois de sair de formado. Eu falo isso por experiência própria de amigos, né, que logo saíram, que tiveram um histórico de fazer um estágio em empresa diferente, uma empresa boa ali, que daria uma bagagem para eles, saíram muito bem, conseguiam se encaixar muito em empregos legais, empresas boas, né, e crescer mais rápido na profissão. Então, além de ser os 2 anos mais difíceis, os 2 primeiros, é bacana fazer um estágio na área que você quer, que você está almejando. Você, pós-formado, você vai ganhar não vou falar tempo, mas vai ganhar tempo aí, né? Reduzir tempo para você ter um sucesso maior na sua carreira aí. Ótimo, obrigada pela dica, né, para os nossos alunos. O estágio, então, olha só, é um diferencial depois também de formado, então você vai, né, tendo as experiências aqui de empresas, acumulando as experiências e vivências, né, que isso é muito importante, e tem estudos aí que comprovam que daqui a um tempo a gente não vai mais apresentar currículo para as empresas, e sim vivências. O que você fez, quais atividades você desenvolveu, realizou, né? Porque a empresa quer saber isso também, né? Como que foi o seu desempenho? Olha, fez um trabalho social, um projeto social, trabalhava, fez estágio ou não, então vai ser um diferencial também. Lógico, sempre o currículo conta, né? Mas não adianta nada você ter um currículo, na hora de pôr em prática, você não fazer a coisa certa e não conseguir crescer. Da mesma forma, existem pessoas que às vezes sem graduação desenvolvem atividade muito melhor que quem teve a graduação. Sim. Então a gente tem que traçar uma linha e ser efetivo em toda essa linha, né? Desde a formação até ao trabalho, saber crescer dentro do que você optou em fazer. Isso depende de você, da área que você está fazendo e tá sempre ali, porque não existe milagre. E nunca parar, né, Thiago? Sempre buscar, né, conhecimento, porque as coisas estão mudando ao nosso redor de uma forma muito rápida, tecnologia, os softwares, inteligência artificial. Então, como a gente aplica isso no nosso dia a dia da empresa? Porque na teoria tudo é lindo e maravilhoso, mas e lá na prática, como que nós fazemos isso? Então, essas experiências vão contribuindo para conseguir, né, integrar o que ele está vendo, o que você, aluno, está vendo aqui na teoria com a prática lá do dia a dia e melhorar os processos, né, com todo esse estudo aí que você está tendo, né, fazendo. E aí, para a gente finalizar, então, Thiago, eu gostaria que você deixasse aí uns minutos finais, aí uma fala para os nossos alunos. Fique à vontade. Bom, o curso de engenharia de produção, eu sempre falo que ele tem infinitas, é uma ramificação. O curso de engenharia, ele apta você a trabalhar na parte administrativa, parte financeira, de finanças, que é aqui na nossa região hoje ainda não tem muito, mas grandes centros é muito aplicado. Parte de processo, de qualidade. A bagagem como engenheiro, o curso de engenharia dá, é muito grande. Você vai conseguir trabalhar, enfim,
a possibilidade de emprego é muito grande, né? Na época que eu me formei já era, e acredito que agora seja muito maior, né? Eu sempre falo, a gente sempre fala desde que a gente se formou, um administrador não faz o que o engenheiro faz, mas um engenheiro faz o que o administrador faz. Não desmerecendo o administrador, que foi um curso que quase eu fiz também. Só que eu sempre falo assim que a engenharia de produção é um leque muito grande, né? Abre os seus olhos de campo de trabalho. Então, acho que só basta você se aperfeiçoar naquilo que você optou na sua área da engenharia, que você vai se dar bem no seu futuro aí pelo que você optou. É a minha visão que quando eu me formei, isso porque eu escolhi o meu curso, né? Então, quem está na engenharia vai se dar bem aí, e pode ter certeza que ele vai ter um futuro bom pela frente. Ótimo. Agradecemos, acredito que foi valioso, né, esse tempo aqui para o nosso aluno. É muito bom conseguir trazer essa experiência de um profissional que está na área há um tempo, para que você, aluno, fique mais animado, né, se motive, não desista, né, tem ali as dificuldades no meio do caminho, mas ao final você vai conseguir aí alcançar o seu sonho, que é a engenharia, né, a formação em engenharia. Agradeço novamente, Thiago, pela disponibilidade, e agradeço você também que está assistindo, e até uma próxima oportunidade.